Em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti nessa tarde, Senhor. Nós queremos receber a Tua palavra, queremos nos alimentar da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos ajude nessa tarde, Senhor, para ouvirmos, compreendermos, discernirmos os Teus ensinamentos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. E ainda há pouco antes estava falando com a pastora que o ideal seria que ao longo dos próximos domingos a gente mergulhasse em cada uma dessas 7 parábolas que o Senhor Jesus conta em Mateus 13, pois essas parábolas têm a ver com esse tempo. Jesus vai relatar nessas 7 parábolas esse tempo da igreja, esse tempo que é chamado de Reino dos Céus. Então nós, talvez semana que vem a gente continue ou não, mas entenda isso, porque Jesus vai falar algo que é para esses dias, que é para esse tempo, que é para as nossas vidas, e Ele vai falar a respeito da igreja, Ele vai falar a respeito dos filhos do reino, Ele vai falar a respeito do joio, os filhos do maligno. Então é importante que a gente ouça e que a gente compreenda a sua palavra. Mateus 13, 24 a 30 diz assim: Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? E ele responde: foi algum inimigo que fez isso. E eles perguntaram: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e o ponham no meu depósito. Amém? Deixe marcado aí, nós vamos ler alguns outros versículos também. Mas nós precisamos compreender. Baixa um pouquinho o violão, por favor. Nós precisamos compreender Jesus até o capítulo 13, até o capítulo 12. Jesus está voltado para a casa de Israel. Quando entra no capítulo 13, ele volta-se, ele vira-se de costas para Israel, porque Israel o rejeita, e agora ele começa a falar do reino do céu. Ele agora volta-se para os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não são judeus. Esses são os gentios. A casa de Israel rejeita Jesus, então agora Jesus vai voltar-se para os gentios, e os gentios serão enxertados no reino de Deus. Os gentios formam a igreja. Amém? Os gentios formam a igreja. Na igreja de Cristo,
está todo tipo de pessoa que não é judeu. São de todas as nações, tribos e línguas. Então agora, Jesus vai contar 7 parábolas a respeito do que vai acontecer nesse tempo que ele mesmo chama de reino do céu. Então, veja bem, nós já estudamos sobre isso. O reino de Deus, ele compreende desde a eternidade passada até o final de todas as coisas. O reino dos céus existe desde a eternidade passada, muito antes de todas as coisas, muito antes do homem surgir, muito antes de Adão e Eva, muito antes do jardim do Éden. O reino de Deus já existia. Desde lá que quando Deus fala, vamos fazer o homem, desde lá quando Deus dá as ordens para as coisas se formarem, desde antes disso, o reino de Deus já existia. Mas Jesus agora está falando do reino do céu. O reino do céu é um período dentro do reino de Deus que compreende o surgimento da igreja até o final do governo milenário. Então o reino do céu é um período de tempo, no meio de todo o período que envolve o reino de Deus. O reino dos céus compreende o surgimento da igreja até o final, depois que vem o novo céu, nova terra, tudo se refaz. Lá no final vai o reino dos céus, o reino de Deus. O reino do céu pega o surgimento da igreja até o final do governo milenário. Então Jesus está dizendo aqui, Jesus contou outra parábola e disse, o reino do céu é. Então ele está dizendo, o reino do céu já está acontecendo. Ele várias vezes ele se referia dizendo, o reino do céu será. Mas agora ele diz, o reino do céu é, ou seja, já estava em andamento o reino do céu. Então significa que Jesus está falando deste tempo. Esse tempo que os teólogos chamam de o tempo da igreja, a dispensação da igreja, ou a dispensação da graça. Jesus está contando o que vai acontecer. As outras parábolas são mais chocantes ainda. Jesus contando o que vai acontecer nesse tempo, com o surgimento da igreja. Vocês conseguiram entender até aqui? Amém? É sobre o nosso tempo, é para nós. É uma parábola profética, onde o Senhor está dizendo, até que termine todas as coisas, no final do governo milenário, isso vai acontecer. E nós, se você parar e ouvir com atenção a palavra, você vai dizer, realmente está acontecendo isso. Então vamos lá. O reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo e semeou no meio de trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. E aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram, patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Ele respondeu, o inimigo fez isso. Eles então perguntaram, o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita, arranquem primeiro o joio, amarrem em feixes para ser queimado, depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Nós entendemos de que tempo o Senhor Jesus está falando. Agora nós vamos entender, porque mais adiante ele vai explicar que parábola é essa. Então a primeira coisa, o campo onde a semente, onde foi lançada a boa semente, é o mundo. O campo onde a semente foi lançada é o mundo. Se você baixar um pouquinho mais, no verso 38 desse mesmo capítulo, no 37 ele diz assim, respondeu Jesus,
Quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Jesus. Quem lança a semente boa é Jesus, o Filho do Homem. Depois do 38, o terreno ou o campo onde são lançadas as sementes é o mundo. É o mundo. Depois ele diz, as sementes são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio as que pertencem ao maligno. Então a primeira coisa que nós temos que tirar da nossa mente, eu vou pedir para você fechar aí, para você não ficar lendo e não prestar atenção na palavra. Ouça bem, a primeira coisa, o trigo foi semeado no mundo, e o joio também no mundo. Havia um entendimento de que se dizia que o joio tinha sido lançado, que o joio nascia na igreja. Mas Jesus está dizendo, o campo onde as sementes foram lançadas é o mundo. Quem lançou o trigo foi Jesus. Quem lançou o joio foi o maligno. O trigo são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Então, o joio não é, por exemplo, um crente endemoniado. Porque crente não é endemoniado. O joio não é uma pessoa que aceitou a Jesus e vive na desobediência. Não. O crente não é um filho de Deus. Aliás, o joio não é um filho de Deus. O joio surge no meio da congregação junto com o trigo. Então a primeira coisa, vamos por etapa para não dar confusão. O campo é o mundo. Quem lançou o trigo foi Jesus. Quem lançou o joio foi o diabo. Ele mesmo diz ali, foi o diabo. Verso 38, o terreno é o mundo e as sementes boas são os filhos que pertencem ao reino e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. Por que ele faz isso? Ele faz isso por permissão do próprio Deus. Segunda parte que nós precisamos entender, o campo é o mundo. Então depois nós precisamos ver quando é que o joio foi semeado. Veja bem, o período do reino dos céus começou no surgimento da igreja. Tão logo a igreja surgiu, e a igreja é o surgimento dos filhos do reino, a igreja é o trigo brotando e crescendo, surge o joio. Tão logo a igreja surgiu, porque a palavra diz ali, antes deles crescerem e frutificarem, o joio foi semeado também. Você está entendendo? Tão logo o trigo foi semeado, o joio veio o inimigo e lançou as sementes malignas no meio do mundo, entre o trigo, entre o joio. Se você já foi alguma vez visitar uma plantação de trigo, quem já viu uma plantação de trigo? Quem chegou pertinho viu uma plantação de trigo? Você sabe que é difícil você chegar lá e arrancar um, porque eles são tudo muito juntos. Então, quando os discípulos disseram, quando os servos disseram, deixa a gente arrancar o joio, Jesus disse, não é para arrancar, deixa eles lá. Quando chegar a época da colheita, aí sim, primeiro vai ser colhido o joio e depois vai ser colhido o trigo. Quem vai fazer isso, Jesus fala, são os anjos. Nenhum homem na face da terra é capaz de discernir quem é trigo e quem é joio. Ninguém é capaz. Aí Jesus diz assim, como é que eu vou saber quem é trigo? Como é que eu vou saber quem é joio? Você lembra que quando os apóstolos eles escreveram, Paulo fala do surgimento da apostasia, dos filhos da apostasia. Paulo fala, eu vejo que já está surgindo no meio de vocês a apostasia. O que é apostasia? É desviar-se do caminho. Paulo cita o surgimento do joio no meio da igreja. Mas Paulo, ele não
fala que esse aqui é o joio, ele usa uma outra expressão, ele usa um outro termo. Quem são então o trigo? O trigo são os filhos do reino. Amém. Amém? Quem é filho do reino? Amém. Tem nenhum aqui? Tem algum filho do reino aqui? Amém. Amém. Então você é trigo. Pode bater assim e dizer, eu sou trigo. Eu sou Você é trigo. O que diz o verso 38? O terreno é o mundo, as sementes boas são as pessoas do reino, as pessoas que pertencem ao reino. Esse é o trigo. Aqueles que foram plantados pelo próprio Senhor. Mas Jesus, ele vai dizendo que depois esse trigo, quando ele começa a crescer e a se multiplicar, ele já não brota mais do mundo, não precisa mais do Senhor vir e semear mais. Você está entendendo? Veja bem, ele diz, ele veio, lançou o trigo, veio o inimigo, lançou o joio, mas depois ninguém mais lançou nenhuma outra semente. O trigo começou a crescer, a frutificar e a se multiplicar, e do trigo surgiram novas sementes. Você lembra que quando chega na época da colheita do trigo, que os agricultores ficam muito preocupados que dê muito vento, muita chuva, porque as sementes podem cair e começar a nascer de novo? Você sabe dessa preocupação deles, né? Se der uma tempestade, se der um temporal, se chover muito, daí as espigas pesam e elas caem na terra, encostam na terra, e aí pode produzir tudo de novo, perder a colheita. O trigo vai sair de dentro do trigo. Então Jesus está dizendo, os filhos do reino, eles vão crescer, vão se multiplicar, e eles vão gerar novos filhos para o reino. Porque se você está bem lembrado, lá em Gênesis, quando o Senhor Deus fala da criação, ele diz que cada um vai produzir segundo a sua espécie. Trigo vai gerar trigo. Os filhos do reino vão produzir filhos do reino. Os filhos do reino não podem produzir joio, porque é uma espécie diferente. Os filhos do reino vão produzir filhos do reino. O trigo vai produzir trigo, e o joio vai produzir joio. Amém? Amém. Então o trigo são os filhos do reino. Como é que esse trigo ele vai crescer, ele vai se multiplicar, vai nascer os grãos, e ele vai se multiplicando, cada vez produzindo mais, cada vez gerando mais filhos para o reino. É esse o propósito de Deus, que a gente possa crescer, se multiplicar e produzir mais filhos para o reino. O que mais que Jesus fala? O inimigo que semeou o joio. O verso 37 e 39. Quem semeia a boa semente é o filho do homem, mas o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. Aí Jesus vem e diz assim, quem plantou o joio foi o maligno, não foi Jesus. Não foi Jesus. Quem plantou o joio foi o maligno. O problema é que no mundo o joio e o trigo podem estar juntos. Quem olha às vezes para um filho do reino e olha para quem não é filho do reino, alguém pode dizer, é tudo crente. É tudo crente. Mas se você for fazer um exame mais cuidadoso e você for observar os frutos, aí você vai saber discernir o que é um filho do reino e o que não é um filho do reino. Às vezes as pessoas perguntam, qual é a sua religião? De vez em quando alguém me pergunta, o senhor é pastor evangélico? Eu digo, não sou pastor evangélico. Mas o senhor é crente? Não sou crente. Mas o que o senhor é? Sou filho de Deus. Então o senhor é crente? Não. Filho de Deus é uma coisa, crente é outra coisa. Evangélico é diferente, é outra coisa. Mas quem olha de fora pode dizer tudo igual. Tudo igual. Mas não é. Jesus diz que há uma diferença. Há uma diferença. A questão é, os estudiosos dizem que desde o surgimento da igreja, para cada 10 joio, só tinha um trigo.
Desde o surgimento da igreja, para cada 10 joios tinha um trigo. Para cada um trigo tinha 10 joios. E isso sempre existiu. O joio não... Preste bem atenção. Essa confusão que às vezes você faz. O joio está dentro da igreja? Não. A igreja é formada pelo corpo de Cristo. Aonde que está o joio? O joio pode estar numa congregação. Mas uma congregação não é igreja? Nem sempre. Vou explicar de novo. O joio está no mundo da mesma forma que o trigo está no mundo. O joio está na igreja? Não. A igreja é formada pelo corpo de Cristo. Amém? Amém. A igreja é formada pelo corpo de Cristo. Na cidade de São Gabriel não existe 10, 15, 20, 30 corpos de Cristo. Existe um corpo de Cristo. Mas existem muitas congregações. O joio não está na igreja de Cristo, mas pode estar numa congregação. Isso aqui é uma congregação. A gente pode dar o nome que quiser, é uma congregação. Ah, mas lá tem a igreja tal. Não é a igreja tal. Igreja tal é um nome, é uma instituição. Igreja de Cristo na cidade de São Gabriel só existe uma. Quando Jesus escreve para as igrejas da Ásia, ele diz para a igreja em Éfeso, para a igreja em tal lugar. É uma única igreja. Pode ter vários grupos que se reúnem, mas é uma igreja. Mas dentro de uma congregação pode existir muito joio. E a proporção é 10 para 1. Quer ver só o que Paulo fala? Gálatas 2. Paulo vai falar. Ele vai usar um outro termo para explicar sobre o joio. Gálatas 2, verso 4. 2, 4 até o 6. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, a nossa congregação, fazendo de conta que eram irmãos na fé. Gálatas 2, 4. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus e para nos tornar escravos de novo. Verso 5. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. E aqueles que pareciam ser os líderes da igreja, como isso era para mim, não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência, aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova. O que Paulo está dizendo? Na sua versão diz um pouco diferente, mas Paulo chama o termo falso irmão. Paulo não diz joio, ele diz falso irmão, falso crente. E ele diz que numa congregação, muitas vezes um falso irmão, um falso crente, ou pela palavra de Jesus, um joio, pode crescer junto com o trigo, pode galgar posições de importância dentro da congregação, pode tornar-se um músico, pode tornar-se um pastor, pode se tornar um diácono, pode se tornar um presbítero, pode se tornar uma pessoa influente no meio da congregação, mas não é salvo, não é cristão, é um falso cristão, é um falso crente. E ele está ali justamente para prejudicar o andamento do crescimento do evangelho na terra. Por quê? Porque o joio, ele é conhecido pelos escândalos, porque Jesus ele vai falar lá que quando surgir a colheita, os anjos vão buscar aqueles que geraram escândalos. Irmãos, é difícil passar uma semana sem que se ouça a respeito de algum escândalo envolvendo a igreja evangélica.
Então, é pastor que é preso por pedofilia, é líder de igreja que é preso por adultério, por abuso sexual, por todo tipo de coisa, todo tipo de crime. O problema é que acontece com um e as pessoas olham e dizem, olha aí, ó, somos crentes. Todo mundo é envolvido na mesma situação. Porque um é pedófilo, todos são. Porque um é um abusador, todos são taxados como tal. Qual é o fruto? Qual é a consequência do joio? Atrasar o crescimento do evangelho. Porque se você for falar de igreja, vamos usar esse termo, que as pessoas elas não dizem, você precisa ir para Cristo, as pessoas dizem, você tem que ir na minha igreja. Então, se você vai falar para alguém para ir na sua igreja, as pessoas dizem, nem me fala de igreja, porque está cheio de problemas envolvendo esses crentes. E as pessoas vão começar a dizer, acontece isso, acontece aquilo, porque acontece não sei o quê, porque a fulana me contou isso, porque o fulano me contou aquilo. E é isso, esse é o efeito do joio no meio do trigo. Porque a olho nu, todo mundo pensa que tudo é igual. Todo mundo é igual. Mas Jesus está dizendo, tem o trigo e tem o joio. O trigo vai gerar frutos para a vida. E o joio vai gerar frutos para a morte. O trigo vai gerar filhos para o reino. O joio vai gerar filhos para a morte. Mas a olho nu, ninguém consegue observar. Qual é a diferença? Veja o que mais que o apóstolo Paulo fala. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, 26. Veja que isso já na época do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele morreu muito antes de João. Isso era no primeiro século da igreja. Surgiu o trigo e já surgiu o joio. 2 Coríntios 11, 26. O que diz lá? Olha o que Paulo fala. Ele está falando das lutas, dos sofrimentos que ele enfrentou. Nas muitas viagens que fiz, tendo estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus, tendo estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Veja que ele coloca na lista dos problemas que ele enfrentou para expandir o evangelho, os perigos causados pelos falsos irmãos. Falsos irmãos. Joio no meio do trigo, que se torna líder muitas vezes. O joio, pastor, ele pode estar no meio de uma congregação? Pode. Paulo está dizendo, eles chegam a galgar posições de liderança. Nós não podemos confundir, quando se fala de igreja de Jesus, com instituições, com denominação. Denominação é uma coisa, igreja de Jesus é outra coisa. Você consegue fazer essa diferença no seu coração e na sua mente? Igreja de Jesus é uma coisa, denominação é outra. O que importa para o Senhor Jesus é que nós estejamos em Cristo, reunidos no seu corpo. Não importa se estamos numa viva ou se estamos num outro lugar, importa que estamos em Cristo. O problema é que muitos estão numa congregação, estão sendo gerados pelo joio, nunca foram gerados em Cristo. Esse é o problema. Nunca foram gerados em Cristo. Chegaram à igreja, mas não chegaram a Cristo. Chegaram a uma instituição, mas não chegaram a Cristo. Cumpriram um ritual de batismo na denominação, mas não foram nascidos em Cristo. Cumpriram os rituais denominacionais, mas não foram enxertados em Cristo. São joios sendo gerados pelo joio. Em muitos lugares, queridos, por exemplo, nós temos crianças aqui que estão crescendo dentro dessa casa,
dentro dessa congregação. Tem a Sofia, tem o Derek, tem o Vicente, a Isa, tem a Lavínia, tem a outra Lavínia, tem várias crianças, o Inácio. Essas crianças, elas vão crescer em nosso meio. Vamos imaginar como será, como estará o crescimento desse ministério daqui a 15, 20 anos. Quando o Derek será já um rapaz, um jovem, 20 e poucos anos, as meninas serão já moças e tal, e eles estarão galgando as posições importantes. O Derek vai estar lá na bateria, substituindo o pai dele. Ó, pai, estou aposentando aqui agora, eu aqui vou tocar a bateria. Assim, vamos dizer mais ou menos isso, né? A Lavínia, agora eu vou pregar, o papai vai descansar lá. Os filhos tomarão o lugar dos pais, mas esses filhos que eles receberam a Jesus, eles foram enxertados em Cristo, ou eles foram crescendo em nosso meio e nunca se converteram? Sabem falar o dialeto do reino, mas nasceram no reino? Foram gerados em Cristo? Essa é a grande preocupação. Nós não podemos olhar para os nossos filhos e imaginar, são anjinhos, oh meu Deus, não, eles são pecadores, precisam se arrepender, precisam receber a Cristo, precisam ser discipulados, eles precisam crescer em Cristo do mesmo jeito que você. Mas vamos dizer que é o que acontece em muitas denominações. Eles crescem, vão para um curso de teologia, galgam as posições dentro da denominação, se tornam pastores, bispos, líderes proeminentes, famosos, mas nunca se converteram. Você sabia? É provável que você assista alguém na televisão e diga, uau, mas pode ser um joio e não um trigo. Como que eu vou saber, pastor? Os frutos. Os frutos. Como assim os frutos? Jesus fala dos frutos de arrependimento. Que fruto é gerado pelo joio? Os escândalos, a vergonha, a humilhação do nome de Deus, vendendo Cristo. Tem pregadores famosos que todo mundo compra CD e tal, envolvidos na Lava Jato, recebendo dinheiro por fora, recebendo propina, abrindo igreja com dinheiro de propina, mantendo programa na televisão com dinheiro de propina. Mas isso ninguém pode falar, porque são famosos, cantores famosos, estão gerando escândalo, estão se vendendo, estão vendendo Cristo. Isso é joio, mas é famoso, mas é joio, um joio famoso. Você consegue entender isso? Não pode falar do fulano, porque ele é famoso, mas nunca nasceu em Cristo. A palavra diz, o Deus dele é o próprio ventre. O negócio é vender CD, não importa se a letra fala de Cristo ou não. Estão ouvindo os meninos dar entrevista, o nosso objetivo é falar de Cristo, é ensinar sobre Cristo. É esse o nosso objetivo. Se nós estivéssemos preocupados em encher essa casa, irmão, era só fazer uma campanha de prosperidade, isso aqui lotava de gente. É só eu fazer de novo a sexta-feira 13, isso aqui entupia de gente para ver o que vai acontecer. É só ir para o Facebook e dizer, vou distribuir a rosa ungida, como eu fazia, isso aqui lotava. Mas ia gerar o quê? Ia gerar pessoas vazias, interesseiras, que só buscam a Jesus por causa de uma necessidade. E Jesus olha para eles e diz, vocês estão me procurando porque vocês querem pão, vocês não querem a palavra. Vocês só querem resolver a sua necessidade. Então se eu fizer a noite do milagre urgente, vai lotar. Porque as pessoas querem resolver a sua necessidade. Você consegue entender? Se eu disser que eu vou fazer tal coisa, todo mundo quer. Mas se eu disser, hoje eu vou pregar sobre o trigo e o joio, misericórdia, nunca vi esse negócio. Tá louco. Isso eu não quero. O pastor podia falar uma coisa mais assim, que me estimulasse a falar de trigo e joio. Mas o que Jesus está falando? Do fruto. Porque eles vão crescer juntos e depois, quando amadurece, o trigo vai ter aquela coloração verde, amarelada, e o joio, seu fruto é preto, é negro. Não pode ser consumido. Não pode ser consumido. Mas só pode ser arrancado depois que crescer. E não pode ser qualquer um para arrancar. Jesus disse isso, quem vai fazer são os anjos. Porque você corre o risco de querer arrancar o joio e tirar o trigo junto. O que mais que o Senhor Jesus fala? Então Paulo diz, os falsos irmãos que se infiltram
no meio da congregação, para gerar confusão, para ensinar heresia. Para ensinar heresia. Tem um famoso, muito famoso, tem milhares de seguidores. Esses dias fizeram até uma reportagem sobre ele na televisão. E ele diz assim, ó: o ponto fraco de Deus é você. Parece tão bonito, né? Sou tão importante que eu sou ponto fraco de Deus. Irmão, Deus não tem ponto fraco, isso é heresia. Isso é heresia. Não, porque Deus me fez igual a Ele, eu sou igual a Ele, eu sou um Deus na terra. Isso é heresia. Isso é heresia, isso é distorcer a palavra. E esse é o trabalho do joio. Então vamos gravar uma música que fala de vingança e vamos vender no meio da igreja para as pessoas comprarem. É joio. Parece tudo igual, mas não é. Parece que é tudo no mesmo pacote, mas não é. O que mais que a palavra fala? O destino. Qual é o destino do joio e qual é o destino do trigo? Deixa crescer junto, diz Jesus. No mundo, eles vão andar junto, vai estar junto lá. Mas vai chegar a hora em que eles vão ser separados. Aí Jesus diz, do 29, esse mesmo capítulo, 13, 29. Deixa eu voltar lá, em Mateus 13, 29. Ele diz assim: não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores, talvez aí na sua Bíblia, deixa eu ver o que diz aqui nessa outra versão. Então eu direi aos ceifeiros. Mas lá adiante nós vamos ver que Jesus vai dizer, os trabalhadores ou os ceifeiros são os anjos. Então eu direi aos trabalhadores, arranque, que vão fazer a colheita, arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e o ponham no meu depósito. Jesus vai usar uma expressão que eles entenderam tranquilamente. Israel é um lugar que no inverno é muito frio e pode até nevar. Eu lembro que naquele ano que eu estive lá em Israel, nós fomos voltamos no início de dezembro, em janeiro nevou em Jerusalém, nevou em Israel. Então é um lugar muito frio. Então, como há pouca lenha, eles pegam as ervas daninhas e amarram em feixes para ser usado para assar pão, para aquecer a casa, queimar, para aquecer. Então, quando Jesus diz o joio vai ser amarrado em feixe e será lançado ao fogo, eles entenderam o que Jesus falou. Nós não entendemos, porque não é da nossa cultura. Então Jesus diz, vamos ao 41, olha o que ele diz lá: o Filho do Homem mandará os seus anjos. Mateus 13, 41. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino de seu Pai. E vocês, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. No outro texto diz: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Agora, o que Jesus está falando? Neste momento na face da terra existem 4 tipos de pessoas. Agora eu quero que você entenda, 4 tipos de pessoas, tá? Primeiro, tem os filhos do reino. Os filhos do reino. Segundo, tem o filho do reino, vamos dizer que é um filho do reino anormal, que é aquele que é do reino, mas que não leva as coisas muito a sério, que, né, como a gente diz, meia boca. É do reino, mas não leva muito a sério. Está aqui, está ali e tal.
uma parte vai ver, outra parte não vai, mas é filho do reino, pertence ao reino, e ele vai ser tratado de uma forma diferente depois quando chegar lá no tribunal de Cristo. Aí temos o joio, temos o filho do reino que é, vamos dizer, anormal, tem o joio, que não é filho de Deus, que é filho do maligno, e que este prejudica o andamento do reino de Deus. Este, Jesus diz, vai ser amarrado, e antes de Jesus tratar com a igreja, os filhos do reino, ele vai tratar com o joio. A ira de Deus, o julgamento de Deus sobre o joio é tão pesado, que veja que a palavra fala do tribunal de Cristo, onde nós, os filhos do reino, seremos julgados. A palavra fala do trono branco, onde todos os ímpios serão julgados. E Jesus está dizendo que estes joio, estes filhos do maligno, eles serão atados e serão lançados aonde? Lago de fogo. No lago de fogo. Eles não vão passar pelo tribunal de Cristo porque não são crentes. Não vão passar no trono branco porque não são ímpios. Quando Jesus lançar o falso profeta, quando Jesus lançar o Satanás no lago de fogo, o terceiro item a ser lançado no lago de fogo é o joio. Direto. Por todo o dano que provocou a expansão do Evangelho. A proporção de 10 por 1. Pense nisso. Amém? E aí o quarto tipo de pessoas são as pessoas do mundo, que não são crentes, que não são cristãos, que não são evangélicos, que nunca se converteram, que são do mundo. Esses são outro tratamento por Deus. Mas o joio, esse joio vai se ver com o Senhor. Esse joio vai se ver com o Senhor. O Senhor não o terá por inocente. O Senhor não o terá por inocente. Porque o joio usa a palavra. O joio usa a palavra para enganar as pessoas. Usa a palavra para afastar a pessoa de Cristo. Lá no seu trabalho, talvez você tenha esses 4 tipos de pessoas. Tem um que é o sério, leva as coisas sérias, é filho de Deus, é filho do reino, é obediente, vive a palavra. Talvez tenha alguém que você sabe que é cristão, que recebeu a Jesus, mas é meia boca assim. E talvez tenha alguém que você também pensa que é cristão, mas ele não tem testemunho de vida, é um enrolão, é um mentiroso, é o que logra os outros, é o que engana os outros, é o que mexe com a mulher alheia, é o que está sempre envolvido em rolo, mas é conhecido como crente. Esse é joio. E há aqueles que não são nenhuma coisa nem outra, são filhos do mundo. Estão lá, trabalham com você, estudam com você. O problema é que quando você vai falar com esses a respeito de Cristo, eles vão dizer, mas aquele lá também é da igreja. Aquele lá não é também da igreja? Vai lá ver o que aconteceu com ele. Olha o que ele fez. Olha o calote que ele deu no outro. Eu não quero. Se é para ser crente assim, eu não quero. É o dano do joio. É o dano do joio que se levanta como líder numa congregação para, ao invés de conduzir as pessoas a Cristo, para afastá-las de Cristo. Então vamos ensinar heresia, vamos mentir para as pessoas, vamos enganar as pessoas, vamos consolidar as pessoas na denominação. Cristo não, porque cristãos não precisam de Cristo. Eu lembro que quando, há 15, 16 anos atrás, quando nós viemos para cá, me disseram, olha, lá em toda essa região de fronteira, há lugares onde as pessoas nunca vão ao culto, toda semana, e nunca vão ler a Bíblia, num culto, nunca vão ler a Bíblia. Por isso que Jesus fala, iniciou no Espírito, mas depois se tornou uma sinagoga de Satanás. Por isso que Jesus conta a parábola da mostarda, que cresceu e vieram as aves e se alinharam nos seus galhos. É o joio.
O problema é que há pessoas pensando que estão em Cristo e não estão. Elas estão sendo geradas pelo joio. Elas nunca chegaram a Cristo. Chegaram a uma igreja, mas não chegaram a Cristo. O que nós temos que fazer? Nós temos que continuar expandindo o reino de Deus, estabelecendo o reino de Deus. Mas o outro, ele é um colega de trabalho, o outro diz que é crente, mas ele faz isso, o problema é do outro. Se a vida dele é torta, se ele quer viver em pecado, se ele quer transgredir, se ele quer desobedecer, o problema é dele. Nunca alguém chegará diante de Cristo, um salvo, e dirá: o meu pastor não me ensinou. Nunca. Esse discurso não cola diante de Cristo. Meu pastor nunca me falou isso. O teu pastor vai se ver com Cristo também. Mas se você não aprendeu, você não joga a culpa no outro. Existe uma facilidade hoje, qualquer pessoa pode ter 10, 15 versões da palavra de Deus. Daqui de nós, quem não tem acesso à internet? Quem não tem acesso à internet? Só a irmã Lourdes que não tem acesso à internet. Olha aqui, nós estamos aqui, 30 e poucas pessoas aqui dentro. Só uma pessoa não tem internet. Então, se você tem internet, o que te impede de ouvir a palavra? O que te impede de crescer na palavra? O que te impede de você usar esse tempo e de você ser edificado em Cristo? Nada. Mas às vezes a pessoa ela vê tanta coisa, mas não se interessa em ver a palavra. Ou não vai assistir Os Mercenários, que é pior. Aí eu vou assistir um homem do chapéu, ele faz milagre. Aí o caráter tem? Não. Então, larga fora. Sai fora daí, diz a palavra. Sai fora daí. Isso é muito sério. Nós temos que continuar sendo edificados em Cristo, crescendo no Senhor, gerando filhos para o reino. Nós não temos que gerar filhos para o Aviva, nós temos que gerar filhos para o reino. Para o reino de Deus. Esse é o propósito do Senhor. Se vai para cá ou se vai para não sei aonde, isso não importa. Importa é ser gerado filho de Deus, filho do reino, que vai andar na luz e vai viver na luz. Vamos ficar de pé e vamos orar. Deixa que Cristo continue sendo formado na tua vida. Pastor, o senhor é um homem perfeito? Não. O senhor é um marido perfeito? Não. O senhor é um pai perfeito? Não. O senhor é um pastor perfeito? Não. Mas com certeza o que eu era antes, nunca mais. Nunca mais. Você pode olhar para si mesmo, você se conhece. Quanto tempo você vem andando no reino de Deus? Não. O que Deus tem feito na sua vida? Você continua sendo a mesma pessoa? Não, pastor, Deus, olha, Deus me dá uns pega aí, pastor, porque às vezes a gente sai torto. Mas Cristo está sendo formado na minha vida. Eu estou sendo massacrado todos os dias pelo Senhor. Jesus não vai nos dar uma mensagem motivacional. Ele vai nos dar uma mensagem que nos massacra, que nos corta. A palavra diz: o Evangelho fere e depois cura. Motivação não nos pertence mais. A nossa motivação é saber: os filhos do reino resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Aleluia. Esse é o teu destino. Resplandecer no reino do Pai como o sol, junto com Cristo. Mas aqui na terra, pastor, eu vou ser famoso. Não conte com isso. Não conte com isso. Vamos orar. Vai liberar louvor para nós adorarmos ao Senhor. Aleluia. Vamos orar para que o Senhor continue gerando Cristo em nós. Faz-me morrer para as cores dele. Para que nós possamos ser sol, para nós possamos ser sal. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Para que nós possamos gerar filhos para o reino. Teu nome é como um vento. Para que Cristo
Cristo continue sendo formado na nossa vida. Que me cura, Oh Pai, Pai, nós chegamos diante de Ti nessa tarde, Senhor. Meu Deus, nós não queremos ser o joio, nós queremos ser o trigo, Senhor. Os filhos do reino, que se multiplicam, que geram novos filhos para o Teu reino, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Todos os dias queremos levar o nosso ego, a nossa vontade, o nosso caráter aos pés de Cristo, Senhor. Nos negar cada vez mais, tomar a nossa cruz cada vez mais, oh Deus, renunciar cada vez mais, para que Cristo seja formado em nossa vida, Senhor. Que possamos viver uma vida centralizada em Cristo, uma vida cristocêntrica, resplandecendo só a justiça. Como diz aquela canção, ser como um farol no meio das trevas, Senhor. Que haja testemunho de vida no nosso lar, testemunho de vida no nosso casamento, testemunho de vida no nosso lar, no nosso viver diário, Senhor. Não haja um discurso apenas, mas haja prática da justiça, haja prática do Teu reino, haja prática da Tua palavra. Que o nosso amor não seja um amor fingido, Senhor, um amor só de palavras, mas que seja um amor verdadeiro, praticado no dia a dia. Que as pessoas possam olhar para nós e ver que nós somos o trigo, que nós somos o filho do reino. Que as pessoas possam olhar para nós e ver que há diferença entre o trigo e o joio. Oh Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ser mortificados da nossa carne, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós nos rendemos a Ti, nós nos rendemos a Tua palavra, Pai. Sim, Senhor, mantenha a chama viva do nosso espírito, Pai. Senta aí, querido, nós já vamos encerrar. Obrigado a todos que estavam aí sintonizados. Que a gente possa continuar firme no Senhor Jesus, olhando para Ele. Amém?